Evangelho de João, capítulo 5, versículos de 1 a 13. Depois disto, houve uma festa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, há em Jerusalém, junto da Porta das Ovelhas, uma piscina que em hebreu se chama Beata, a qual tem 5 pórticos. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, os quais esperavam o movimento da água. Porque um anjo do Senhor descia de tempos a tempos à piscina e agitava a água. O primeiro que descesse à piscina, depois do movimento da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem que há 38 anos se encontrava enfermo. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito, disse-lhe: Queres ficar são? Um enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho uma pessoa que me lance na piscina quando a água é agitada. Enquanto eu vou, outro desce primeiro do que eu. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda. No mesmo instante, ficou são. Aquele homem tomou o seu leito e começou a andar. Ora, aquele dia era um sábado. Por isso os judeus diziam ao que tinha sido curado: Hoje é sábado, não te é lícito levar o teu leito. Ele respondeu-lhes: Aquele que me curou disse-me: Toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe então: Quem é esse homem que te disse: Toma o teu leito e anda? Porém, o que tinha sido curado não sabia quem ele era, porque Jesus havia desaparecido sem ser notado, graças à multidão que estava naquele lugar. Palavra da salvação. Comentário João 5, de 1 a 13. São João Crisóstomo. Quer-me parecer que era o dia da festa de Pentecostes. Subiu Jesus a Jerusalém, como soía fazer nos dias de festas, para que os judeus, vendo que se punha a celebrá-las junto deles, não o tivessem por inimigo da lei. Aí atraía a multidão por meio dos milagres que operava e da doutrina que professava, especialmente nesses dias, quando a multidão acorria à cidade. Prossegue. Ora, há em Jerusalém, junto da Porta das Ovelhas, uma piscina, que em hebreu se chama Beata, a qual tem 5 pórticos. Nosso Senhor haveria de instruir o batismo para a remissão dos pecados, simbolizado, aliás, por esta piscina e outras figuras aparentadas. Inicialmente, Deus ordenou essas purificações exteriores para que escoimassem a sujeira dos corpos e outras manchas que, embora não existissem de fato, eram havidas por reais, tais como as impurezas que, segundo cuidavam, contraía-se no contato com um cadáver, a lepra e outras assemelhadas. Em seguida, instituiu Deus a água como socorro eficaz contra enfermidades várias, como se vê do trecho seguinte. Nesses jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, os quais esperavam o movimento da água. Como quisesse nos chamar à graça do batismo, Deus não se contentou com purificar as sujidades exteriores, senão também curava-nos as doenças. Em sentido análogo, os ministros mais achegados ao rei soem ocupar cargos mais avultados do que os outros, que guardam-lhe maior distância. O mesmo vale para as figuras da antiga lei. Ora, esta água não curava as enfermidades do seu natural, mas somente quando um anjo descia à piscina. Porque um anjo do Senhor descia de tempos a tempos à piscina e agitava a água. O mesmo sucede no batismo. A água de si não age, mas é a graça do Espírito Santo que, através dela, apaga os pecados. O anjo, a descer do céu, agitava aquelas águas, comunicando-lhes uma virtude particular contra as enfermidades, para dar a saber aos judeus que, com muito mais razão, o Senhor dos anjos tinha o poder de curar as doenças da alma. Mas, nesse caso, a própria doença era obstáculo para aquele homem que desejava curar-se, como indica o evangelista.
O primeiro que descesse à piscina, depois do movimento da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Agora, ao contrário, todos logram acesso a esta dádiva, porquanto não é mais um anjo que vem agitar as águas, mas o mesmo Senhor dos anjos que opera todas as maravilhas. E ainda que venham os homens de todos os ângulos do mundo, a graça não se consome, senão que se conserva a mesma. E assim como os raios do sol alumiam o dia sem se apoucarem, assim em nada fica diminuída a ação do Espírito Santo quando se estende sobre um grande número de homens. Sucedia que, agitadas as águas, apenas um homem por vez lograva curar-se. E isto era assim para que a convivência contínua e prolongada com o fenômeno preparasse os homens para crerem mais facilmente que a água tinha também a virtude de purificar a alma. E não o curou de pronto nosso Senhor, senão que, por primeiro, entrou a travar amizade com o homem, conversando, conduzindo-o pelo caminho da fé que haveria de seguir depois. Ademais, não lhe exigiu a mesma fé que exigira aos dois cegos. Credes que posso fazer isso? Mateus 9:28. Pois esse paralítico não dava tino de quem era Jesus. Aqueles que já estavam notificados, por meio de outros milagres, do poder do Salvador, achavam-se como que preparados para responder-lhe aquela pergunta. Os que, porém, não sabiam dele e que estavam destinados a conhecê-lo através dos seus prodígios, a esse Jesus os inquiria só depois de operado o milagre. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? E lhe propôs essa pergunta, não porque desconhecesse a resposta, sabia-o perfeitamente bem, mas para ressaltar a paciência daquele paralítico que aguardava há 30 anos e que todos os anos, sem desanimar, se fazia àquele lugar na esperança de ser curado. Queria com isso, ademais, nos dar a saber o motivo por que o escolhera para curá-lo entre tantos outros. E não lhe disse, se quiseres, curar-te-ei, porque o paralítico não tinha ainda noção da grandeza de Jesus Cristo. Todavia, não ficou o homem desconcertado com a pergunta. Com efeito, não retorquiu-lhe, dizendo: Acaso vieste até aqui insultar-me, perguntando se desejo me curar? Mas respondeu-lhe manso. O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho uma pessoa que me lance na piscina, quando a água é agitada. Enquanto eu vou, outro desce primeiro do que eu. De fato, não sabia com quem conversava e não desconfiava que nosso Senhor curá-lo-ia. O homem acreditava apenas que Jesus o ajudaria a descer a piscina, mas ele mostrou-lhe tudo o que era capaz de fazer com a força de uma simples palavra. Jesus disse-lhe: Levanta-te, tome o teu leito e anda. Observa nisto tudo o sobreexceder da sabedoria divina. Não apenas curou o homem, senão que mandou-lhe tomar o leito, tornando o milagre mais evidente. Não houvessem por fantasia um fato perfeitamente real. Como haveria de tomar o leito se seus membros não houvessem recuperado as forças e a firmeza? O paralítico, tendo ouvido aquelas palavras, cheias de autoridade e força, quais sejam: levanta-te, toma o teu leito e anda, não ousou retorquir-lhe nesses termos. Quando desce o anjo a agitar as águas, apenas um homem de cada vez é curado. E tu, que és homem, acaso esperas que uma simples palavra disponha de mais poder do que os mesmos anjos? Com efeito, não o disse, mas o escutou com docilidade, acatando com fé a injunção de Jesus e obtendo a cura. No mesmo instante, ficou são aquele homem, tomou seu leito e começou a andar. É muito de ver a conduta daquele homem, mas o que sucede a seguir é mais admirável ainda. De fato, que obedecesse à ordem do Salvador quando não encontrava nenhuma oposição é menos espantoso do que o seguir, obedecendo
apesar das acusações que lançavam sobre ele os judeus, coisa que o evangelista relata nesses termos. Ora, aquele dia era um sábado. Por isso os judeus diziam ao que tinha sido curado: Hoje é sábado, não te é lícito levar o teu leito. Se inclinasse à malícia, talvez redarguisse. Se o que fiz é repreensível, acusem aquele que me ordenou e haverei de depor meu leito. Assim, procedendo, teria deixado de mencionar a cura, porque dava fé que não lhes perturbava propriamente a transgressão dos sábados, mas o milagre em si. Todavia, não buscava ocultá-lo e tampouco pediu-lhes perdão, mas confessou claramente o benefício recebido. Prosseguem os judeus, cheios de malícia. Perguntaram-lhe então: Quem é esse homem que te disse: Toma o leito e anda? Nota que não mencionam a cura em si, mas apenas o que consideravam uma transgressão. Porém, o que tinha sido curado não sabia quem ele era, porque Jesus havia desaparecido sem ser notado, graças à multidão que estava naquele lugar. Jesus se retirou para que não lançasse suspeitas sobre o relato daquele homem, testemunha privilegiada do milagre. Também fê-lo não se avultasse ainda mais a ira dos judeus, pois a simples presença de quem se inveja é suficiente para desencadear a paixão. Afastou-se a lhes facilitar o exame do milagre. Há quem cuide por esse paralítico também mencionado em São Mateus, Mateus 9, mas enganam-se, porquanto neste último caso o doente ia cercado de pessoas que o carregavam e olhavam por ele. O que se menciona aqui, porém, não tinha a ninguém. Ademais, estavam em diferentes lugares. Evangelho de João, capítulo 5, versículos de 14 a 18. Depois disto, Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: Eis que estás são. Não peques mais, para que te não suceda coisa pior. Foi aquele homem anunciar aos judeus que era Jesus quem o tinha curado. Por isto, os judeus perseguiam Jesus, porque fazia essas coisas ao sábado. Mas Jesus respondeu-lhes: Meu Pai não cessa de operar, e eu opero também. Por isso, os judeus procuravam com maior ardor matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu Pai, fazendo-se igual a Deus. Palavra da salvação. Comentário João 5, de 14 a 17. São João Crisóstomo. Este homem, uma vez curado, não buscou o ruído tumultuoso do mundo, nem se entregou aos prazeres sensuais ou à vanglória, mas foi direto ao templo, o que prova seu remontado espírito religioso. Depois disso, Jesus encontrou-o no templo. Por essas palavras, ficamos sabendo, por primeiro, que a doença que acometia o paralítico era efeito de seus pecados. Como, na maior parte do tempo, estamos insensíveis aos males da alma, ao passo que, inversamente, à vista do menor ferimento no corpo, tomamos todas as providências para tratá-lo. Deus fere-nos o corpo em punição dos pecados da alma, e, em segundo lugar, que o inferno existe, e, finalmente, que o castigo de que padecem os condenados é longo e sem fim. Há, entretanto, quem ouse perguntar: por que o pecado de um instante enseja o suplício eterno? Acaso o paralítico pecou tantos anos quantos foram os anos em que esteve doente? Daí concluímos que a gravidade do pecado não se mede pelo tempo empregado para cometê-lo, mas pela sua própria natureza. Desta passagem ainda se infere que, a recairmos nos mesmos pecados pelos quais Deus já nos castigou severamente, de justiça penas ainda maiores nos aguardam, porque aquele a quem o primeiro castigo não tornou melhor, deve esperar, em punição de sua insensibilidade e de seu desprezo,
suplício bem mais terrível. No caso, porém, de não sermos punidos cá embaixo por todos os nossos pecados, não nos fiemos, porquanto esse fato deixa pressentir vindouras punições severas. Todavia, nem todas as enfermidades são castigo de pecados, mas muitas de fato o são. Umas sucedem por causa de nossa negligência, outras não nos são enviadas como o foram a Jó, isto é, para nos experimentar. Mas por que nosso Senhor lembra ao paralítico de seus pecados? Alguns, intentando vituperá-lo, disseram que tornou-se um dos acusadores de nosso Senhor, e por isso Jesus Cristo falou-lhe aquelas coisas. E quanto ao paralítico de que fala São Mateus, Mateus 9:2, porque a este também lhe foi dito: teus pecados te são perdoados. Não está aqui Jesus Cristo a repreendê-lo por seu passado, mas a prepará-lo para o porvir. Quando curou a outros, não mencionou-lhes os pecados, porquanto não eram culpados do que padeciam, senão que, como muitos, sofriam de alguma doença natural. Porém, por meio destes, admoesta os demais. Afora isto, também se pode dizer que Nosso Senhor conhecia-lhe a paciência e sabia, portanto, que levaria a bem a reprimenda. Ao mesmo tempo, dá mostras de sua divindade ao falar-lhe por essas palavras: não peques mais, porque manifesta que está ciente de todos os pecados que cometera. Não era insensível a ponto de, tendo sido curado e bem aconselhado, dizer mal de seu benfeitor. De fato, se tivesse intenção de acusar o Salvador, ter-lhes-ia mencionado apenas a violação do sábado, sem apontar-lhes a mesma cura. Porém, procedeu de modo inverso, pois que não disse: Jesus mandou-me tomar o leito, o que soaria como um crime nos ouvidos dos judeus, senão Jesus me curou. Quando Jesus desejava excusar os discípulos, invocava o exemplo de Davi, servidor de Deus. Quando, porém, ele mesmo estava em questão, refugiava-se no seu Pai. É para notar que não se justifica nosso Senhor exclusivamente como homem, tampouco o faz somente como Deus, mas falo ora de um modo, ora de outro, pois tensionava crescer em duas coisas: a graça de seu advento e o mistério da divindade. Estabeleceu aqui, pois, perfeita igualdade com o Pai ao dirigir-se-lhe de maneira especial, dizendo: meu Pai, e ao pôr em efeito as mesmas obras que ele. Por isso, os judeus procuravam com maior ardor matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu Pai, fazendo-se igual a Deus. Se, porém, não fosse seu filho natural e consubstancial, sua justificativa seria pior do que o mesmo crime que lhe imputavam. Um homem não poderia excusar-se de ter violado a lei, alegando que o rei também o fizera. Aqui, como a dignidade do filho é igual à do pai, a justificativa dada por Nosso Senhor não deixa nada a desejar. O pai, que segue a operar mesmo em dia de sábado, não pode ser arguido de crime, e o mesmo vale para o filho. Aqueles que não se dispõem de boa mente a acolher esta doutrina asseveram que Jesus não se disse igual ao Pai, e que, a rigor, foram judeus que lançaram essa suspeita. Meditemos aqui o segundo o que dissemos mais acima. É fora de questão que os judeus perseguiam a Jesus Cristo porque ele violava o sábado e assegurava ter Deus como por Pai. Portanto, esse dizer, fazendo-se igual a Deus, deve ser entendido no mesmo sentido das palavras que o precederam, isto é, por modo literal. Não quisera Nosso Senhor assentar claramente essa verdade. Fora uma simples suspeita dos judeus, não os deixaria no erro e presto retificá-lo-ia. Tampouco haveria de o próprio evangelista omitir o fato. Com efeito,
teria procedido como fizera em outra ocasião, quando disse Jesus aos judeus: Destruí esse templo